Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do MV6Cast. Não poderia ser diferente. Conheça agora o nosso convidado de peso. Danilson Bonfim, 28 anos. Natural de José Bonifácio e criado em Planalto. Movido por crescimento e evolução. Começou a trabalhar aos 13 anos. Trabalhou em posto de combustível, oficina, pintura, foi servidor público e a cada etapa moldava com disciplina, responsabilidade e visão de futuro. Aos 25 anos, decidiu recomeçar. Mudou de cidade e entrou de uma vez no marketing digital, mergulhando no tráfego pago. O que era esforço virou estratégia, o que era aprendizado virou resultado. Hoje, Danilson é gestor associado na MV6 Group, ajudando empresas a crescerem com performance e inteligência. Porque grandes trajetórias não nascem prontas, são construídas todos os dias. E hoje estamos então com o Danilson, associado ao MV6 gestor de tráfego. Danilson, muito obrigada por vir compartilhar tanto conhecimento com os empresários que nos assistem. Prazer é meu, se Deus quiser vai sair muito conhecimento, muita informação e com certeza a gente vai deixar claro aí para você que busca crescer o seu negócio através do tráfego pago, através do marketing digital como um todo. E eu fiz questão de trazer o Danilson nesse episódio, por quê? Vira e mexe, nós nos pegamos em alguns debates aqui falando sobre o tráfego pago, como é realmente, como acontece no dia a dia do empresário, porque nós percebemos que as pessoas têm muitas dúvidas com relação ao tráfego pago. Então aqui a gente vai jogar um jogo aberto mesmo do tráfego pago com vocês empresários. Só que sempre, quando eu começo um episódio, eu tenho uma pergunta. Vamos A lá. pergunta é: você escolheu o tráfego pago ou o tráfego pago te escolheu? Foi um misto, na verdade, mas acredito que eu acabei escolhendo o tráfego pago. Foi na época ali perto da pandemia. Eu antigamente trabalhava na prefeitura, era concursado, e isso me incomodava um pouco. Já vinha do empreendedorismo. E ali na pandemia me peguei pensando, não é isso que eu quero, preciso de algo que me dê liberdade, que eu consiga crescer. E aí o tráfego pago acabou entrando na história. E para quem não sabe, todo mundo às vezes olha para alguém de sucesso e fala assim: nossa, a pessoa alcançou sucesso, mas ela não imagina que tem uma trajetória. Então o Danilson acabou de contar pra gente que ele veio como funcionário público, e aí para ele fazer essa migração não foi simplesmente fácil assim, né? Tipo, ai, não quero mais, e no outro dia gestor de tráfego. Não foi fácil. Me preparei aí durante um ano, eu já tinha o meu sonho de vir para Rio Preto, que também não é fácil você sair da cidade onde você morava. É uma cidade pequena, de 5.000 habitantes, vir para Rio Preto é um desafio e tanto. E é isso que eu falo, né? Você nunca vai conhecer um empresário que ele não tenha tido essa vontade de sair dessa zona de conforto. E aí eu queria que você compartilhasse. Eu conheço tua história, mas eu queria que você compartilhasse. Você sai do funcionário público, o que você fez depois, antes de ir para o gestor de tráfego? Após que eu saí do serviço público, eu vim para Rio Preto, né? Hoje sou casado, eu vim morar com a Carol, que é minha esposa. E aí, com isso, eu fiquei ali em casa tentando buscar tanto conhecimento quanto cliente. E como o mercado não é fácil, eu não tinha um conhecimento comercial, né, que é muito importante nessa parte. Eu não tinha um conhecimento comercial e com isso eu fiquei ali buscando um cliente ou outro, só que não consegui crescer. E como todo grande profissional, a gente tem que buscar carreira, a gente Sim. tem que aprender, a gente tem que buscar crescimento e se desafiar. E aí foi o que eu fiz, foi o que aconteceu, encontrei a MV6 e estou muito feliz aqui. Então vocês entendem que, primeiro, funcionário público, decisão de empreender, primeiro choque de cabeça, porque às vezes a pessoa pensa, de primeira eu vou ter uma ideia, vou empreender, vai acontecer. Às vezes não acontece na primeira. Não. Veio para a MV6 e a questão do Danilson ser associado hoje, na verdade ele é empresário junto aqui com a gente na MV6. Então ele é um braço da MV6 nessa parte de tráfego pago. E aí, o que a gente sempre fala no dia a dia aqui? A maior parte das empresas, o principal problema do empresário em si, é que ele quer contratar tráfego pago, eles não têm muita clareza do que é tráfego pago, vamos começar por Sim, isso, né? isso é verdade. A gente entra sempre naquela questão de que tráfego pago
é aparecer na primeira colocação, é isso? Explica. Não, na verdade, o tráfego pago depende da plataforma que a gente vai falar, né? Mas diretamente, vamos pegar aqui como exemplo o Google. O Google em si não é só aparecer na primeira página. Lógico que todo mundo busca por isso, que é mais visto, é lembrado, é mais reconhecido, tem mais chance de converter. Porém, as plataformas elas vêm se atualizando. Então acaba tendo espaço sim da empresa grande, a pequena, saber por trás as técnicas, o direcionamento, público-alvo, conhecer realmente sobre o que o empresário faz para poder direcionar a campanha de modo certo. Perfeito. Outra questão. As pessoas também têm muito essa confusão de entender. Tráfego pago é para todas as empresas? Na verdade, o tráfego pago não é para todas as empresas. Lógico que ajuda, sim, todo empresário a ganhar voz, perto do que se era ali a televisão, vamos se dizer assim, que era um canal de comercial muito caro, né, para que as empresas apenas multinacionais conseguiriam ali estar divulgando. Só que o pequeno ele pode começar às vezes pelo impulsionar, que muitas das Uhum. vezes é criticado, porém é algo que gera um reconhecimento, que mostra a marca da pessoa. Então tem uma aspas aqui. Não é para todos, lógico, a escala não é para todos, a pessoa precisa ter um conhecimento, um comercial, um processo bem feito. Mas desde o pequeno ele consegue aparecer e poder divulgar o seu trabalho, a sua prestação de serviço. Então, não é para todo mundo geral, mas todo mundo consegue estar dentro do tráfego pago. Existe uma outra questão que eu falo muito com os empresários com relação a isso, que o tráfego pago ele vai expor os problemas de uma empresa. Às vezes a pessoa só contrata o tráfego pago pensando assim, eu vou aumentar o meu volume de vendas, o meu reconhecimento, só que aí é que vem o susto, onde vem o problema. Com certeza. Quais são os principais problemas que surgem quando uma empresa que não está preparada anuncia com tráfego pago? O primeiro que surge, na verdade, é o problema comercial do negócio. Esse tem muito relevância dentro do tráfego pago, junto com outras coisas que hoje importam muito, como as redes sociais, ela precisa estar bem alinhada, principalmente quando você vai trazer o tráfego pago para a sua empresa. Se você não tiver com uma rede social bem alinhada, que converse com o que você está divulgando, e com isso também ter que conversar com o seu comercial, não vai dar muito certo. Lógico, a gente vai desenvolver, a gente vai fazer ali um trabalho, a gente direciona. Hoje a gente entrega aqui um serviço, vamos dizer assim, com bastante consultoria, mesmo que a empresa não contrata isso, a gente entrega, então a gente tem over delivery aqui e a gente consegue sim entregar para as empresas e encontrar esses problemas e trazer a solução para o negócio realmente crescer. Até importante isso que você está trazendo, que às vezes, muitas vezes as pessoas olham para a MV6 e pensam que a MV6 é só uma agência de marketing. E na verdade nós não somos só uma agência de marketing, nós somos uma empresa de consultoria. Então nós auxiliamos o empresário a entender quando nós trazemos o tráfego, se ele tem um problema no comercial, se ele tem um problema no atendimento, porque o tráfego, na verdade, ele vai expandir o que de bom e o que de ruim tem dentro de uma empresa. Com certeza. Então, até para que os empresários não se assustem, né? Às vezes você acha que vai anunciar no tráfego pago, já vai ser mil maravilhas, podem acontecer alguns problemas que nós estamos aqui preparados para ajudar esse empresário. Com certeza. Às vezes o empresário ele tem muito a visão ampla do negócio. E quando a gente entra com o tráfego pago, esse problema que às vezes está interno, um pouco coberto, aí acaba vindo a ser revelado, e aí ele descobre, não, que realmente ele tem que mudar algumas coisas, tem que se movimentar. Tráfego pago não é milagre, como a Thaís disse, ele acaba mostrando algumas coisas que não estão claras na empresa, mas tudo se adequa com o tempo, por isso que é muito importante ter uma sequência com o tráfego pago, não começar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, já desistir. Não faça isso. Cortar o marketing da sua empresa hoje é cortar o motor. Eu até vi esses dias em algum podcast, o cara falando, se você cortar o motor achando que você vai economizar a gasolina, o que vai acontecer com o seu carro?
Então, não é bem assim, não corte o marketing da sua empresa. Olhe para tudo que está acontecendo e traga isso como um crescimento. Assim como o tráfego pago vai te ajudar, um modo que sua empresa ficará reconhecida, terá mais clientes, também entrará na parte onde precisa ser ajustada, onde precisa ser alinhado. Exatamente isso. E uma questão que você trouxe na sua fala anterior, que é, não adianta um empresário que quer expandir seus negócios, quer escalar, olhar somente para o tráfego pago, porque tráfego pago não faz milagre. Não, Então, essa empresa ela precisa ter um posicionamento claro, ela precisa entender quem é o ICP, né? Eu vejo muito certeza. empresário perdido com isso. Precisa ter constância, porque até falar para as pessoas entenderem um pouco mais. Vamos supor que você fez um anúncio no tráfego pago. E aí a pessoa está simplesmente navegando, ela viu o teu anúncio, ela clicou. Então ela vai ser direcionada ou para uma landing page, ou ela vai direto para o seu Instagram, enfim. Ela vai procurar nutrir informações sobre você antes de tomar uma decisão de compra. Com certeza. E aí onde está o grande problema, né? Sim, esse problema acontece muito, de verdade. E uma coisa importante também que você trouxe, que a gente gosta, eu preciso falar disso também, que é a questão de gravar. Gravar é muito importante, é o 80-20 do tráfego. Sim. É a gente ter opção para trabalhar, opções para fazer teste, para realmente ver o que conecta, porque por mais que a gente tenha duas empresas iguais, vamos se dizer assim, porém, cada público vai se conectar dependendo da região, dependendo do tipo de fala, do tipo de comunicação. Então, é importante, não se apegue nesse negócio, vou gravar 3, 4, 5 vídeos e é isso. Não, não é só isso. Tem que gravar, tem que trazer conteúdo. O gestor ele precisa muito dessa parte para que aí consiga gerar negócios e crescer o faturamento. Outra coisa que eu vejo muito nas redes sociais, que eu falo que tem hora que eu tenho raiva de gestor de tráfego. Que é assim, o tráfego vende sozinho, deixa o tráfego vender para você. É assim que funciona, Danilson? Não, não é assim que funciona. É que muitas das vezes o que que acontece? A pessoa ela quer se vender Uhum. ou ela quer vender algo sem mostrar o que é real. A internet, infelizmente, tem muito disso, abre portas para quem quer fazer um trabalho sério, honesto, como também abre portas para pessoas que não têm muito caráter, vamos se dizer assim. O tráfego pago ele não vende sozinho, mas em algum ponto de ajustes, dependendo o que for vendido, igual vamos pegar uma loja de roupa, tem um e-commerce, com alinhamento, com Estratégia. estratégia, vamos supor agora, com as IAs da vida, a gente conectar elas, fazer recuperação, aí pode-se dizer que ela, em algum ponto, ela vai vender sozinho, mas não é totalmente assim. Não acho que você vai deixar lá, vai estar abandonado e tá beleza e vai estar vendendo sozinho. Não é assim. Existem vários pontos que a gente precisa passar dentro do tráfego para aí sim ele poder se automatizar, vamos dizer assim. E ainda assim, não sozinho, né? Porque depende da estratégia humana. Sim, com Quem certeza. entende, vamos pensar, por mais que você treine uma IA, e olha que eu sou a rainha da IA, por mais que você treine uma IA, ela nunca vai conseguir fazer a estratégia do jeito humano. Não, com certeza não. A IA, muito se diz que a IA vai dominar, mas quem que domina a IA? Humano. Então, as pessoas elas precisam sim se atualizar, senão vai perder em algum ponto, dependendo alguma mão de obra, algo que seja, vamos se dizer, não fácil, mas que não tenha tanta complexidade. Tantos detalhes. Isso. Aí a IA às vezes até vai conseguir, mas de um modo geral, a IA ela vem para nos ajudar, ela não vem para nos substituir. Precisa do cérebro humano pensando para que ela funcione, até porque ela não sente, né? Ela não Não, tem emoção, e estratégia é emoção. sim. Existe algumas atualizações onde até a própria IA vai começar a gerar comandos para IA, e aí isso ao tempo irá crescer. Porém, hoje ainda se tem muito da mão humana por trás da IA. Sim, Então não é assim um negócio que, lógico, crescemos muito. Há 10 anos atrás a IA nem sim. existia. Porém, não é algo que você irá ficar parado pensando nisso. Não. Vai para cima, faça o que tiver que ser feito,
que é isso que vai fazer com que dê certo. Outra dúvida que a maior parte dos clientes tem, e aqui na MV6 nós é que damos essa solução para o cliente, mas tem muitos gestores ou enfim, pessoas que tentam fazer a gestão de tráfego sozinha, e aí a pessoa nunca sabe, eu anuncio no Meta, eu anuncio no Google, fica sempre nessa dúvida. Conta quais são as diferenças do anúncio do Google para um anúncio no Meta, por exemplo, que são as principais plataformas. Perfeito. O que a gente tem que pensar? O Meta, que é o Instagram e o Facebook, ele é uma ferramenta de atração. Então, tudo que você gera uma atração, que o olho humano vai olhar, vai sentir isso muito pelo design também, é muito importante nessa parte. Você poder se alimentar com o olho, às vezes uma açaiteria, Gerar desejo. isso, gerar desejo. Já a parte do Google é mais procura, é mais direto, Necessidade. é mais necessidade. Então, por exemplo, se o meu carro, eu estou na estrada e furou o pneu, eu não vou diretamente ficar rolando o feed do Instagram. Eu vou no Google e vou fazer a pesquisa. Então, os serviços, principalmente, é muito bom estar dentro do Google. Uhum. Mas a sacada principal, ainda mais com essas atualizações, existe tags no Google, pixel no Meta, cabe os dois, tá? Para todos os serviços. Não vou dizer para todos que nesse caso da borracharia não, mas vamos se dizer assim, se o cara fazer só o serviço ali da borracharia não, mas às vezes o cara comercializar pneu Centro sim, automotivo. sim, entendeu? Então ele consegue ali, vou vender o pneu, mas como que eu faço isso? Às vezes eu vou trazer na Meta, coloco a tag do Google, o pixel da Meta, ele vai filtrar ali o cliente, vai reconhecer aquele cliente, vai informar o Google junto a isso, junto com a tag, e aí ele também vai aparecer na pesquisa. Então uma coisa acaba conectando com a outra. Então é muito importante, às vezes, o empresário, quando ele chega a um ponto de escala, vamos dizer assim, tem a possibilidade de ter um e-commerce, aí ele já consegue estar trabalhando tanto dentro do Meta quanto dentro do Google. Existe um momento que o empresário olha e fala, agora é a hora de investir em tráfego? Existe um momento certo? Sim, existe um momento certo, principalmente quando ele está estagnado, vamos dizer assim, porque a estagnação em si para o empresário ela não é boa. Então, eu bati 80 mil no meu teto mensal de faturamento, não consigo escalar mais do que isso, não consigo com que pessoas me procurem além do que já procura hoje, como que eu faço? Aí é hora de entrar no digital, é hora de escalar o seu negócio. Então, é aí que em si a gente deve sim colocar o tráfego, mas como eu disse no começo, é importante para todas as empresas. Vamos dizer assim, é visionário a pessoa que já tenta colocar e implementar o tráfego pago na sua empresa. Já vai criando um planejamento. Isso, já vai criando, porque como a gente comentou, no marketing digital você ajusta a roda, você conserta o pneu ali com o carro andando. Então é importante que você tenha esse feeling de já trazer o tráfego pago, porque em algum momento você vai escalar, você vai crescer, esse faturamento ele vai bater no teto e aí o tráfego pago consegue escalar isso, porque vamos se dizer, antigamente, quando todo mundo estava olhando na televisão ou escutando um rádio, hoje o que é o centro das atenções? É o Todo mundo celular. tá com o celular na mão e só rodando telinha. Só rodando telinha. E é aí onde a gente acaba direcionando, claro, o público ideal, que é o mais importante, dependendo da empresa, direcionar o seu público certo, é o mais importante de tudo. Outra questão importante que as pessoas às vezes não têm conhecimento é que o tráfego pago, embora ele seja para quase todas as empresas, vamos dizer assim, mas para cada tipo de negócio, ele tem que ser específico em alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um negócio local, Certo. então eu quero receber mais visitas, então é um tipo de campanha. É um tipo de campanha, vamos dizer assim, que seria uma campanha de engajamento no Meta, diretamente. Vou para o Google, roda um Maps, entendeu? Então, existem vários fatores que vai diversificar entre o público local, às vezes o público do e-commerce,
Então tem toda uma estratégia por trás que vai fazer de ser direcionado para cada tipo de empresa. Então, sempre pensar, né? Precisa se entender o momento certo Isso, e o tipo de campanha adaptada ou correta à meta desse cliente. isso, com Então, certeza. se de repente eu quero atrair mais pessoas para irem na minha empresa, se eu quero que pessoas liguem e façam reservas ou agendamentos, se eu quero que mais pessoas comprem do meu e-commerce. Então, ou seja, o tráfego ele possibilita fazer a ação certa para o cliente certo. Sim, possibilita. Igual nesse momento agora, a gente está, já entramos na Black Friday, vamos dizer assim, mas ainda está no começo. Vários de nossos clientes já se posicionaram para esse momento. Então, normalmente tem um investimento maior porque existe um A retorno maior. concorrência é maior também nesse momento, Isso, uma né? concorrência maior, então não adianta, às vezes, eu não quero entrar na Black Friday, mas acaba se. Ou é aquele negócio, ou você tá dentro ou você tá fora. Porque o CPA ele sobe, o CPM sobe, todas as métricas que a gente usa para analisar o tráfego, ela irá subir. Porque tem mais gente no mercado, tem mais gente divulgando, tem mais gente indo para cima, vamos se dizer assim, e isso encarece o leilão do tráfego pago. Outra coisa, existe um limite mínimo de verba por dia para um empresário anunciar? Porque às vezes todo mundo pensa, vou colocar R$ 5 por dia, R$ 3 por dia, mas não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Vamos olhar para a plataforma, por exemplo. O Meta hoje ele te permite a partir de R$ 6, que seria $1, né? O Meta ele é americano, então ele cobra direcionado ao dólar. Então vamos dizer ali que cerca de R$ 6 você consegue. Só que R$ 6 vai fazer sentido? Às vezes não, entendeu? A não ser que você quiser só o reconhecimento, você vai colocar ali um impulsionar, alguma coisa assim, que é uma metodologia, um tipo de estratégia, mas não é recomendado. Hoje a gente pede no mínimo R$ 30 por dia ali para a gente começar os testes, que nem é muito também para o empresário que está nesse momento, que já está escalando o seu negócio, investir ali cerca de 900, R$ 1.000 de começo. Isso é sempre importante deixar claro. A pessoa que ela quer escalar mesmo, ela vai colocar porque isso gera retorno. Criei a campanha hoje, acabei de contratar a MV6, criei a campanha hoje, amanhã eu já tô com um monte de lead. Essa é uma questão que eu gosto muito de comparar a abrir uma empresa. Eu montei uma empresa hoje, abrir as portas. Será que vai vir um montante muito grande de pessoas? Será que eu vou fechar várias vendas nesse dia sem estar preparado, sem estar direcionado? Não vai, gente. Tráfego pago é colher dados e ajustar esses dados. Então não é assim que funciona. A gente tem que, como eu disse no começo, tem que ter um tempo. Até eu sempre digo, não pare no primeiro, segundo, terceiro mês, porque você vai ajustando a roda, vai trocando o pneu e vai encaminhando para escala, para poder vender mais e faturar muito mais. Então, sempre ter noção que, vamos dizer assim, os 15 primeiros dias ali são testes. São testes. E Tem não alguns é casos que porque... dá resultado. Sim, sim, com certeza. Os testes, ele vem para direcionar, entendeu? Mas sempre que a gente começa uma campanha em si, a gente tem um estudo por trás, a gente tem um briefing que a gente vai preencher e a gente tem um estudo que a gente vai fazer sobre o negócio da pessoa. Então, não é que a gente vai chegar descalço, entendeu? Mas para ir para a maratona, existem treinos. Então, nesse percurso, nesse caminho, você vai errar, mas também irá acertar. E tudo isso irá acontecer ao mesmo tempo. Então, é um negócio onde a gente sabe que a gente vai chegar no resultado, mas o empresário ele precisa saber que tem um caminho a ser trilhado. Outra questão muito legal que a gente tem aqui na MV6, que ontem eu tive até um debate com uma empresária amiga minha. Empresário que não lê relatório não cresce. Né? Então, entregamos relatório, Entregamos, fazemos a reunião de alinhamento. sim, fazemos, instruímos. Até aconteceu há poucos dias, é, uma empresária que estava com um problema de CRM, ela falou, mas agora eu não consigo. A gente se desenvolveu, a gente criou um CRM, trouxe
essa clareza para ela, para primeiramente ela obter os primeiros passos, obter os primeiros resultados e aí sim poder escalar. Então aqui a gente se mexe para junto com você, empresário, a gente poder crescer juntos. E aí, importante disso que o Denilson trouxe, o empresário que está aqui nos assistindo, entender um pouquinho mais sobre o nosso processo da MV6. Antes de você contratar o tráfego aqui com a gente, nós fazemos uma análise do teu negócio. Então, nós vamos entender como está o teu comercial, se ele está no momento mesmo de começar o tráfego. Nós fazemos alguns testes para entender se o teu comercial realmente tem o perfil para conseguir fazer essa venda, porque muitas vezes vem muito lead de repente de uma vez, conforme foi combinado a campanha, então precisa ter essa estrutura. Então, nós fazemos toda a estruturação junto com o cliente. Então, desenvolvimento da parte do CRM, treinamento do comercial, tudo isso nós fazemos junto com os nossos clientes. Então, é mesmo uma consultoria de tráfego pago, Com não certeza. simplesmente uma gestão de tráfego pago. Não, é uma consultoria muito completa, vamos dizer assim. Porque além dos entregáveis, como eu disse que a gente já tem, como você citou, a gente se desdobra e tenta entender o momento da pessoa, buscar o que ela precisa. Eu já tive alguns clientes que eu ajudei até fora do tráfego. Então, o que a gente quer é pegar na mão do empresário, poder fazer com que ele cresça e com certeza tenha lucro. Por quê? A MV6, ela quer transformar vidas e negócios através do marketing digital. Então, a gente realmente leva isso, Isso, a né? gente traz isso como... As pessoas precisam entender que não é só uma frase numa camiseta, é o nosso propósito real. E falando em propósito real, até que as pessoas entendam e conheçam esse nosso processo aqui dentro, o Danilson é um associado da nossa empresa, então ele é um braço dentro da empresa, ele empreende junto com nós aqui na MV6, junto conosco aqui na MV6, e isso é até importante a gente contar, porque de repente a pessoa está lá fora, ela tem uma baita de uma ideia, Sim, ela não sabe como colocar em prática, e nós estamos aqui também para ajudar as pessoas a desenvolverem esses projetos. sim, com certeza. A bagagem hoje que a MV6 tem comercialmente, em questão de empresa, de entrega, como um todo, a clareza em si, de trazer, igual, existe eu como associado, existe mais alguns associados, essa clareza onde vai ser desenvolvido um projeto. Então, se você tem a ideia, traz que vai ser desenvolvido. A gente é um negócio muito legal que tem aqui dentro em si, que ninguém cresce sozinho. Todo mundo se ajudando, a gente cresce muito mais e alcança realmente lugares que a gente nunca imaginou, na verdade, alcançar. Exatamente isso. Então, se você tem uma ideia, traz para a gente aqui na MV6, a gente vai viabilizar, vai entender se faz sentido tanto para o negócio da MV6, dos associados e o seu também. Já vamos caminhando para o final do nosso episódio. E Danilson, agora é para você pensar mesmo, momento de Agora o reflexão. bicho vai pegar. Eu quero que você deixe uma frase para os empresários que estão nos assistindo. Uma frase. Ninguém muda o mundo sem que a pessoa não tenha uma ajuda. Então, esse negócio da gente, às vezes, querer ser eu presa, você fica preso no negócio, não consegue escalar e acaba se frustrando. Principalmente aqui no Brasil, onde os impostos são altos, a concorrência ela é alta também, mas em si, o que vai realmente fazer com que seu negócio aconteça é você estender a mão e, com certeza, a partir do momento que você estende, vai ter quem segura e vai te ajudar a crescer. E a gente está aqui para isso. Então é isso. Vocês ficaram com o nosso fera, né? Vocês viram que tem muito conteúdo para absorver? Dan, muito obrigada, viu? Eu que Obrigada mesmo. agradeço. Obrigada primeiro por ser nosso associado e obrigada por compartilhar tanto. Agradeço pela oportunidade que você e o João me deram. Abraçou, a gente já conversou sobre isso. A gente não imaginava se encontrar, não sabia o que um era, o que o outro era. Mas o importante é que as ideias se encaixaram e vêm cada vez mais se encaixando. E o trajeto que a gente tem aí vai ser muito grande e
vocês vão ouvir falar muito ainda da MV6. Vamos ouvir falar muito sobre nós. Pessoal, muito obrigada. Manda o máximo que você puder para os empresários assistirem e entenderem um pouco mais sobre tráfego pago. E eu te espero no próximo episódio.